vamos começar agora, vamos falar sobre critério de avaliação do ativo, mais uma outra parte. Vamos avançar e vamos falar sobre pontos que são mais recentes, que é o critério de avaliação de ativo, parte 2. Nas nossas aulas de estratégia, a gente divide essa parte em duas, né? A gente coloca critério de avaliação do ativo, parte 1 e parte 2. Vamos embora, então. A primeira questão, ela diz o seguinte. Exaf STN, analista contábil 2013, a questão diz o seguinte. A companhia iluminada participa com 4% do capital ordinário da companhia Hércules. Nessa participação societária permanente, a investidora não possuía influência significativa. Na ocasião da aprovação das contas e distribuição do resultado da companhia Hércules, também foi aprovada a distribuição de 500 mil a título de dividendos aos seus acionistas. A empresa investidora, ante a esse fato, deverá registrar um débito. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber que se trata de um investimento permanente. Investimento permanente por quê? Porque o enunciado falou aqui, ó, participação societária permanente. Os investimentos permanentes, ou eles são avaliados pelo MEP, ou eles são avaliados pelo método de custo. Avaliado pelo MEP, quando for coligada, controlada, ou sociedade do mesmo grupo, ou sociedade sob controle comum, ou avaliado pelo custo nos demais casos. Para você ter o controle, você deve ter basicamente 50% mais uma das ações que você diz ações ordinárias. Ações ordinárias de uma SA são aquelas que dão direito a voto. Por seu turno, a palavra coligação, você vai saber que há uma coligação, as empresas são coligadas quando existe influência significativa de uma na outra. Quando uma influencia significativamente a outra, essa influência significativa se dá quando você tem pelo menos 20% do capital votante. Ela é presumida quando você tem esse percentual do capital. E 20% do capital votante são as ações ordinárias ou ações preferenciais? São as ações ordinárias, beleza? Então, como a questão falou que você tem 4%, isso não caracteriza nem controle, nem coligação. Esse investimento, portanto, será avaliado pelo método de custo. Então, qual que é a diferença? Porque quando você tem um método da equivalência patrimonial, o que acontece? Quando você tem um método da equivalência patrimonial, quando você tem aqui, vou mostrar para vocês. Você tem aqui uma investidora e você tem aqui uma investida. E o que acontece no método da equivalência patrimonial? Quando o PL da investida ele aumenta, o investimento da investidora aumenta. Quando o PL da investida diminui, o investimento da investida diminui. É um reflexo, tá? É um reflexo automático. O que meu cachorro acabou de cair aqui acabou de cair do sofazinho dele, capotou aqui. Eu tô rindo sozinho aqui, tadinho. Tava dormindo no sofá, virou culto. Ai, que figura, desculpa. E aí, o que acontece? O que acontece lá na investida, no patrimônio líquido da investida, reflete no investimento da investidora, beleza? Esse é o chamado método da equivalência patrimonial. Há uma equivalência
do patrimônio, equivalência patrimonial. Agora, no método de custo, não. O método de custo, você tem lá um investimento que está lá classificado no ativo não circulante investimento, só que o que vai acontecer? Espera aí, deixa eu arrumar o negócio do bicho aqui, senão ele vai cair de novo. Um segundo. Vem aqui, nego. Aí, pronto. Agora você não cai mais. Pronto. Agora, o que vai acontecer? Quando você tem um investimento que é avaliado pelo custo, não importa qual é o patrimônio líquido da investidora. Isso não interessa. A única coisa que você computa no método de custo é o valor do dividendo que você vai receber. Galera, é o valor do dividendo que você vai receber. E aí vejam, a questão fala que foi aprovada na companhia Hércules, né? A iluminada é a investidora. Iluminada é a investidora. E a Hércules é a investida. A única coisa que influencia é o dividendo. Quando a companhia Hércules chegou e falou assim, bom, eu vou pagar dividendo para os meus acionistas, e a companhia Iluminada, ela recebe esse investimento, o que ela vai lançar? Ela vai fazer um lançamento débito, dividendos a receber, conta do ativo, e vai lançar crédito, receita de dividendos, que é uma conta de resultado. Então é isso que ela vai lançar. Vamos lá procurar então. É a letra C. Débito, dividendos a receber, e a crédito, outras receitas operacionais, dividendos e rendimentos de outros investimentos. Entenderam, pessoal? Entenderam? Essa questão é uma questão clássica da empresa Calcedônia. O que acontece? Vamos lá. Em fevereiro de 2008, a empresa Calcedônia Minerais S.A. investiu 350 mil em ações de outras companhias. Então vamos fazer direto? Vamos lá? R$350 mil. Contabilizando a transação em seu ativo permanente, ou seja, ativo não circulante de investimento. Desses investimentos, 200 mil serão avaliados pelo MEP. Olha lá, hein? Futuros fiscais da Receita Federal. Quero ver, hein? Foco, fé e força. E 150 mil pelo método de custo. Beleza? Durante o exercício em questão, as empresas investidas obtiveram lucros que elevaram seus patrimônios líquidos em 4%, tendo elas distribuído dividendos de tal ordem que coube à Calcedônia o montante de 6 mil, sendo metade para os investimentos avaliados pelo MEP e metade para os investimentos avaliados pelo custo. Com base nessas informações, podemos afirmar que no balanço patrimonial da empresa Calcedônia, relativo ao exercício de 2008, deverá constar contabilizado um investimento no valor de... Então vamos lá. Só extraindo as informações aqui do enunciado. Aqui você teve dividendos de 3 mil. Aqui você teve dividendos de 3 mil reais. Beleza? Agora, o que acontece?
Quando nós contabilizamos o dividendo de R$ 3.000 lá na questão anterior, o que nós fizemos? Nós contabilizamos o seguinte, vejam. Dividendos a receber, receita de dividendos. Dividendo a receber é uma conta lá do ativo circulante. E receita de dividendos é uma conta de resultado. Então, eu pergunto, quando você recebe dividendo pelo método de custo, isso afeta o valor do investimento? Sim ou não? Não. Aqui você lança crédito receita de dividendos, resultado 3.000. Beleza. Então, o valor que você vai ter lá, vamos fazer aqui o balanço patrimonial. Da Calcedônia, o investimento avaliado pelo custo vai ficar lá pelo mesmo montante de 150 mil. Agora o MEP não. O que eu falei para vocês, pessoal? Que o MEP ele reflete exatamente o que está acontecendo no PL da investida. E anotem, se você teve um aumento de 4% no PL da investida, qual será o percentual em que isso vai aumentar o seu investimento? O seu investimento vai aumentar em quantos por cento? Então, ora, se o PL da investida aumentou 4%, o seu investimento proporcionalmente ele vai aumentar 4%. Então, se o MEP aumentou 4% de 200 mil, significa que o seu investimento aumentou 8 mil. Agora, por outro lado, o que acontece? Quando uma empresa está distribuindo dividendo, veja, essa aula de critério de avaliação do ativo, você tem que ter um pouquinho de conhecimento já mais aprofundado. Aqui nós somos a investida. E aí o seguinte, nós temos lá a conta lucros acumulados, que é a conta que recebe o lucro líquido do exercício e você faz as destinações daí. Quando você recebeu lá o lucro acumulado, você está aqui 100 mil reais. Quando você vai pagar dividendo, você vai declarar os dividendos, o que você vai fazer? Você vai abrir aqui a conta dividendo a pagar e vai computar da seguinte maneira. Vai tirar de lucros acumulados e vai jogar para dividendo a pagar. Pessoal, eu vou fazer duas perguntas e eu gostaria que todos me respondessem aí em coro. Quando você faz esse lançamento, tirando de lucros acumulados, jogando para dividendo a pagar, o que está acontecendo com o PL da empresa? Está aumentando ou está diminuindo?
Ele está diminuindo. Ele está diminuindo. Não é? Ele está diminuindo. Agora, se a empresa falou o seguinte, ora, se a empresa falou o seguinte, eu gostaria que vocês também respondessem em coro aí para mim. Vejam, se a empresa falou o seguinte, ó, dos meus, eu sou aqui a Calcedônia Investidora. Eu tenho 4% das ações da investida. E aí a empresa investida chega e fala o seguinte, fala, eu tenho 100 mil na minha conta lucros acumulados e eu vou distribuir os 100 mil reais como dividendo. E aí eu pergunto, eu quero que vocês respondam, se ela distribuiu 100 mil reais como dividendo, a gente já viu que o PL está diminuindo, mas eu pergunto, qual será o valor do dividendo aqui que caberá à empresa Calcedônia? Qual é o valor do dividendo que vai caber à empresa Calcedônia aqui nessa hipótese? Isso é apenas um exemplo, tá, numérico. Qual será o valor? Respondam. Se você está distribuindo 100 mil reais de dividendo e eu tenho 4% dessas ações, eu tenho direito a 4% do dividendo. Não é mesmo? Então aqui o que vai acontecer? Ao mesmo tempo em que o PL da investida está diminuindo, e isso diminui o valor do meu investimento, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, o que acontece também? Ora, eu tenho um aumento numa conta que é chamada dividendo a receber. Ativo circulante. Vocês conseguem perceber essa nuance? Que quando a empresa investida ela declara o investimento, isso vai reduzir o valor do investimento lá na investidora, porque está reduzindo o PL da investida, só que na mesma proporção vai gerar um valor na conta dividendos a receber, porque esse valor está indo para dividendos. Vocês conseguem perceber isso, essa nuance? Então vejam, isso aqui foi só um exemplo numérico. Quando o PL da investida aumentou 4%, o meu investimento aumentou 8 mil. Tá? Esquece o exemplo de 4 mil, que foi só um exemplo numérico ali. Quando o investimento da investida aumentou 4%, o meu investimento ele aumentou 8 mil. Só que depois, posteriormente, a minha empresa coube o montante de dividendos no valor de 3 mil reais. Portanto, se você fizer o saldo, você vai ter o seguinte, olha, o meu investimento aumentou 8 pelo aumento do PL da investida, só que diminuiu 3 mil por consequência do dividendo que eu estou recebendo. Então eu pergunto a você, qual será o saldo que terá o meu investimento avaliado pelo MEP aqui no final? Bom, ora, terá o valor de 200 mil mais 8 mil menos 3 mil, que será o montante de 205 mil.
Conseguiram entender isso? Portanto, gabarito, letra B. Nunca foi tão fácil ser auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Não é mesmo, galera? Tranquilo? Conseguiram compreender esse ponto? Importantíssimo aí para a prova de vocês. Podemos seguir? Vamos embora então. Qualquer dúvida é só mandar. Mais uma questão, a questão diz o seguinte: duas empresas coligadas avaliam seus investimentos pelo método da equivalência patrimonial. A primeira empresa tem ativo não circulante 500 mil, PL 300 mil, capital social de 100 mil. A segunda empresa tem ativo não circulante 350 mil, PL 300 mil, capital social de 150 mil. A primeira empresa possui 25% do capital social da segunda. A segunda companhia teve lucro de 50 mil e distribuiu dividendos no valor de 30 mil reais. Em consequência dos resultados e respectiva distribuição ocorridos na segunda companhia, a primeira empresa deverá contabilizar aumento de... Então vamos lá. Questão também que a gente já tem aí uma expertise para resolver. Podemos desenhar aqui o seguinte. Nossa, sorte que isso aqui... Sorte que não tem psicotécnico no exame, no concurso para fiscal, senão estava reprovado. Para desenhar um círculo bonito aqui tá difícil. Beleza. Aqui é a primeira, aqui é a segunda empresa. O que a questão fala? Que a primeira tem 25% do capital social da segunda. Não é mesmo? A segunda ela tem um PL de 300 mil, que é o que importa para o cálculo. A questão já falou que esse investimento é avaliado pelo MEF. Vejam, pessoal, que o desenho da questão faz toda a diferença na hora de você resolver. Beleza? E aí o que aconteceu? A segunda empresa ela teve um lucro de 50 mil. E distribuiu dividendos no valor de 30. Tá bom? É o que nós já comentamos aqui. O que acontece então? Na primeira hipótese, quando ela teve o lucro, você vai contabilizar o seguinte. Você vai fazer um lançamento que é você já tem aqui ativo não circulante em investimentos.
Aqui você vai abrir uma conta que é ganhos com MEP, método da equivalência patrimonial. E o que vai acontecer? Então aqui, quando a empresa teve um lucro, o que acontece? Você tem uma participação de 25%, né? Então quando ela teve esse lucro e transferiu para o PL dela aumentou para 350 mil. E você sabe que se você tem 25%, essa variação positiva aqui que teve, você tem 25% dela, não é mesmo? Estão conseguindo compreender? 25% de 50 mil, 25 vezes 4, 10, 12.500. Então, quando a empresa teve um lucro no valor de 50 mil, o PL dela aumentou 50 mil e o seu investimento ele vai aumentar proporcionalmente. Ele aumentou aqui 12.500. Aqui eu ganho com MEP 12.500. Estão conseguindo entender, galera? Sim ou não? Tinha um saldo inicial aqui de 75, tá? Mas só que isso aqui não faz diferença no cálculo. Entenderam? Aí, beleza. Posteriormente, quando ela distribuiu esse dividendo no valor de 30 mil, o que vai acontecer? Opa, o PL dela vai diminuir. Como o PL dela vai diminuir, o que acontece? Eu vou abrir aqui uma conta. Dividendo a receber. E o que vai acontecer? Ora, se a empresa está distribuindo 30 mil e eu sou acionista de 25% das ações, eu vou colocar aqui 30 mil vezes 25%, dá 7.500. 3 vezes 5, 75. 7.500. Tá? Lembrando que o cálculo da equivalência patrimonial ele é feito em cima do patrimônio líquido e não do capital social. O cálculo da equivalência patrimonial ele é feito em cima do patrimônio líquido e não em cima do capital social. Então vamos lá, dividendo a receber, se a empresa vai distribuir 30 mil reais de dividendo, eu tenho direito a 25%, ou seja, 7.500. Então eu tenho aqui dividendo a receber no valor de 7.500 e, ao mesmo tempo, o meu investimento vai reduzir nesse valor. Porque se o PL da investida vai reduzir em 30 mil, ora, o meu proporcionalmente vai reduzir 25%. Ou seja, 7.500. Beleza? E aí o que vai acontecer então? Em consequência dos resultados de respectiva distribuição ocorridos na segunda companhia, a primeira companhia deverá contabilizar aumento de R$ 7.500 em receitas do período? Não, pessoal. A receita do período é o quê? É o ganho que nós tivemos com o MEP. Esse ganho foi de 12.500. Está errado. Letra B. 7.500 no ativo circulante. Qual que é a conta que eu tenho do ativo circulante aqui? Ora, a conta que eu tenho do ativo circulante dividendos a receber. Gabarito. Letra C, 7.500 no ativo não circulante? Não. Não é. O meu aumento aqui no investimento total foi quanto? Foi 12.500 menos 7.500. A minha variação aqui foi de 5.000. 12.500 no ativo circulante não. E 12.500 também não. Gabarito, então, a letra
B. Entendido, pessoal? Conseguiram compreender essa questão? Muito importante aí que vocês consigam entender para que a gente possa seguir. Beleza? Alguma dúvida? Vamos embora então? Vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão diz o seguinte. Essas questões são antigas, pessoal. A ESAF ela não faz muitos concursos, ela não tem muitos concursos recentes, né? Essas questões a gente vai comentando aí, as questões que aparecem. Em 2016, a ESAF fez 2 concursos, em 2015 não fez nenhum, em 2014 fez 2, e assim a vida segue. ESAF em 2017 não fez nenhum. ESAF não é uma banca que é muito tradicional, não gosta muito de fazer provas, não, né? Então a gente tem que trabalhar com o que tem. Vamos embora. A companhia ABC adquire 2% do total das ações da companhia Lavandisca. Na ocasião da operação, o preço acordado envolvia o valor das ações e dividendos adquiridos relativos a saldos, reservas e lucros acumulados, pré-existentes e ainda não distribuídos. No momento em que ocorrer o efetivo pagamento dos dividendos referentes a esses itens, o tratamento dado a esse evento deverá ser. Então, pessoal, o que é importante que vocês saibam aqui? Veja bem, se você está adquirindo 2%, esse investimento ele é avaliado pelo MEP ou pelo custo? Alguém sabe? Ele é avaliado pelo custo. Só que o que é importante que vocês entendam é o seguinte, que o investimento avaliado pelo custo, você reconhece uma receita de dividendo em que momento? Quando a investida distribuir esse dividendo. Ela fala o seguinte, olha, eu vou pagar tanto de dividendo. Então, opa, eu tenho uma base para reconhecer isso aí? Beleza, então vou colocar lá receita de dividendo, dividendo a receber. Todavia, o regulamento do imposto de renda, ele fala o seguinte, que os dividendos recebidos até 6 meses depois da aquisição, você não vai reconhecer como uma receita de dividendo. Você vai pegar e vai lançar isso como uma redução do investimento. Mas como assim, Gabriel? Basicamente é o seguinte. Então eu tenho aqui o ativo não circulante, investimento, que está com valor de X. Beleza. Se a companhia investida vai distribuir dividendo, o que eu tenho? Eu vou lançar aqui receita de dividendo e aqui eu vou lançar dividendo a receber. Aqui eu lanço Y, aqui eu lanço Y. Isso aqui é uma conta do ativo circulante. Isso aqui é uma conta de receita no resultado.
Só que, se eu adquirir um investimento e lá dentro de 6 meses, essa investida ela fala, bom, eu vou pagar para você o valor X de dividendo. Bom, se isso aconteceu, em vez de lançar, prestem atenção, em vez de fazer esse lançamento aqui, Y, eu vou fazer o quê? Eu vou lançar aqui Z como dividendo a receber, e em vez de lançar como receita, eu vou lançar aqui ZZ, como uma diminuição do valor do investimento. Por quê? Porque o regulamento do imposto de renda fala o seguinte, olha, se você adquiriu esse investimento e você já sabia que ia ter um lucro, que ia ter não sei o quê, que ia receber logo em seguida um valor de qualquer coisa, de juros sobre capital próprio, de dividendo, etc. e tal, então isso significa dizer que você pagou um preço a mais por essa ação. Então, por isso que você vai ter que reduzir o saldo do investimento. Compreenderam? Sim ou não? E agora vamos para a nossa questão. A questão diz o seguinte: a companhia ABC adquire 2% do total das ações da companhia lavandisca. Na ocasião da operação, o preço acordado envolvia o valor das ações e dividendos adquiridos relativos a saldos, reserva de lucros acumulados, pré-existentes e ainda não distribuídos. Vejam, então como que eu vou saber que está falando que é dentro dos 6 meses? A própria questão deu a dica. Na ocasião da operação, o preço acordado envolvia o valor das ações, além disso, dividendos adquiridos, relativos a saldos, reservas, lucros acumulados pré-existentes e ainda não distribuídos. No momento que ocorrer o efetivo pagamento dos dividendos referentes a esses itens, o tratamento contábil dado a esse evento deverá ser. Então, o gabarito é o quê? Lançar o valor correspondente a esse dividendo a crédito da participação societária, ou seja, você tem que reduzir o valor do investimento em contrapartida do registro do ingresso no recurso no caixa. Aqui nós lançamos dividendos a receber, só que se fosse direto para o caixa, não teria problema algum. Aumentando o caixa aí direto. Conseguiram compreender, pessoal? Sim ou não? Participem, pouquíssimas pessoas participando. Beleza, gabarito então, letra C, só para você conseguir entender esse caso aí. Aqui está o dispositivo do regulamento do imposto de renda que fala isso, mas se você já compreendeu, maravilha. Vamos lá. Próxima questão. A empresa Investe Muito S.A. é possuidora do seguinte investimento em ações: 1.000 ações emitidas pela empresa Alfa, 20.000 ações emitidas pela empresa Beta, 10.000 ações emitidas pela empresa Celta. As ações foram adquiridas indistintamente a R$ 10 cada uma, sendo que as ações emitidas por Alfa são investimentos temporários para revender. As de Beta são coligação acionária avaliadas pelo MEP. E as de Celta são investimentos permanentes, mas não relevantes. No encerramento do exercício social,
as apurações dão conta de que as ações possuídas por Investe Muito S.A. mantêm igualmente o valor de cotação de R$ 8,00 por ação e o valor patrimonial unitário de R$ 12,00. Com base nas informações acima, podemos dizer que no balanço patrimonial de fim do exercício, o valor contábil do investimento citado deverá ser de. Então vamos lá. A última questão, quem não entendeu, volta o vídeo. Eu perguntei 500 vezes, estou pedindo para participar. O pessoal não está participando. Vamos lá. Então são 3 investimentos. Procura sempre trabalhar com tabelas e esquemas na sua prova, tá? Isso vai te facilitar e muito. Vamos lá. Então, você tem 1.000 ações da companhia Alfa. Você tem 20.000 ações da companhia Beta. E você tem 10.000 ações da companhia Celta. Ok? E aí o que acontece? Alfa é investimento temporário. Galera, o que você precisa saber? Se você der uma lida no artigo 183 da Lei 6.404, lá fala que os investimentos temporários, ou seja, os investimentos, as aplicações financeiras destinadas à negociação imediata e disponível para venda futura, elas são avaliadas por que valor? Pelo valor justo. E o que é o valor justo? Ora, no caso, é a cotação na bolsa. Então, vamos lá. As ações foram adquiridas indistintamente a R$10. Esse é o preço pago. Alfa é um investimento temporário. Se alfa é um investimento temporário, como que vai ficar avaliado então? Vai ficar avaliado pelo valor justo. Se foi adquirida a 10, a questão falou que o valor justo é quanto? Vamos lá. No encerramento do exercício social, as apurações dão conta de que as ações possuídas por Investe Muito mantêm igualmente o valor de cotação de 8 por ação. Então, galera, pergunto a vocês, qual será o valor pelo qual o investimento na companhia Alfa ele estará avaliado no balanço? 8, 10 ou 12? Ora, companhia Alfa é um investimento temporário. Se é um investimento temporário, nós falamos que é avaliado pelo valor justo.
Valor justo é o valor de cotação. Portanto, as ações da companhia Alfa estarão avaliadas pelo montante de R$ 8,00 cada. O que vai dar um total de 8 mil. Beleza? Alfa, então, morreu. Companhia Beta. Companhia Beta, você pagou R$ 10,00 em cada uma também. E elas são coligação acionária avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. Então, se você pagou 10, só que a cotação é 8, e o valor patrimonial dela é 12, qual é o valor que interessa para você aqui? Ora, na equivalência patrimonial, o que interessa é o valor patrimonial. Se você pagou 10, só que o valor patrimonial dela agora é 12, a sua ação, portanto, ela deverá estar avaliada pelo valor de 12. Porque significa que você teve um ganho patrimonial. Você pagou 10, mas o valor patrimonial dessa ação agora é 12. A sua ação, portanto, deverá estar avaliada pelo montante de 12. 2 vezes 12, 24. Com 4 zeros, 240 mil. Agora, Celta. Celta é um investimento permanente, ou seja, está classificado lá no ativo não circulante permanente, só que ele não é relevante, ou seja, quer dizer aí que não tem uma influência significativa. Se é um investimento permanente e não tem influência significativa, eu pergunto a vocês, como que ele será avaliado? Alguém sabe me responder? Ele será avaliado pelo custo. Qual foi o custo? Ora, o nosso custo foi 10. Então você vai ter aqui 5 zeros, 100 mil. Logo, o valor total dos seus investimentos será de quanto? Vai ser de R$ 348 mil. Gabarito letra B de bola. Tá bom, pessoal? Isso aí. Próxima questão. Entendido? Sim ou não? Entendido, né? Próxima questão caiu na ANAC 2016. A questão diz o seguinte: sobre ativos intangíveis com vida útil indefinida estão sujeitos ao teste de recuperabilidade. 2. Ativos intangíveis com vida útil definida estão sujeitos ao teste de recuperabilidade. 3. O goodwill, ágil por expectativa de rentabilidade futura gerado internamente, não deve ser reconhecido como um ativo. Tá correto o quê? 1 e 3, 1 e 2, 2 e 3, todas, nenhuma? Aqui basicamente é o seguinte, o que você precisa saber? Um ativo intangível, não, vou falar sobre o teste de recuperabilidade primeiro. O teste de recuperabilidade, ele é aplicado para os imobilizados e intangíveis. E o que eu preciso saber, Gabriel? Basicamente o seguinte, chegou no final do exercício social, se houver
indício de desvalorização, você faz o teste de recuperabilidade. Se não houver indícios, o teste de recuperabilidade ele está dispensado. Essa é a regra geral. Essa é a regra absoluta para o teste de recuperabilidade. Só que existem 3 ativos. É o ágio por expectativa de rentabilidade futura. 2, o ativo intangível com vida útil indefinida. E 3, o ativo intangível não disponível para uso. O que esses 3 ativos eles têm em comum, pessoal? Você precisa saber que esses 3 ativos eles devem ter o seu teste de recuperabilidade feito anualmente. Independentemente de indícios. Então, veja bem. Olha, então vamos lá para a nossa questão agora. Item 1. Ativos intangíveis com vida útil indefinida estão sujeitos ao teste de recuperabilidade? Estão, anualmente, independentemente de indício. Correto, então. 2. Ativo intangível com vida útil definida está sujeito ao teste de recuperabilidade? Opa, também está sujeito, tá? Só que aí, no caso, ele vai entrar aqui, o vida útil definida, vai entrar na regra geral. Se houver indício, você faz. Se não, o teste ele está dispensado. E 3 diz o seguinte, a 3 não fala do teste de recuperabilidade, fala goodwill, que é o ágio derivado por expectativa de rentabilidade futura gerado internamente, não deve ser reconhecido como um intangível. Galera, a resposta para essa questão é o seguinte. O que é goodwill? Goodwill é o também chamado ágio por expectativa de rentabilidade futura. É quando você compra lá um intangível, você compra uma participação social. Ih, caiu o negócio do meu microfone. Espera aí. Cadê esse troço? Bom, vai sem mesmo, você continuar sem. É quando você compra lá um intangível, quando você faz uma compra, e o que acontece? Você paga por aquilo, você paga pelo investimento, você paga lá por aquilo que você está comprando, um valor maior do que o valor de mercado. Então, por exemplo, se você tem um valor justo, que é 100, e você pagou um valor de 180, se o valor de mercado é 100, você deveria pagar 100. Se você está pagando 180, existe uma razão para isso. Existe um motivo pelo qual você vai estar pagando isso. Ninguém paga mais do que o negócio vale sem razão. Então, o nome disso é ágio por expectativa de rentabilidade futura. Esse ágio por expectativa de rentabilidade futura, ele deve ser classificado no intangível no balanço consolidado. Beleza. Isso aqui não foi cobrado na questão, etc. Isso aqui é estudado mais quando a gente fala do CPC 04, ativo intangível. Só que o que você precisa saber é o seguinte. Quando eu, empresa, estou gerando uma marca, estou criando coisas, estou desenvolvendo softwares, patentes, marcas, etc. Tudo isso vai agregar valor à minha empresa.
Só que eu não posso chegar e falar o seguinte, falar, olha, essa marca que está registrada no meu balanço, eu falei que ela vale aqui 100 mil reais, mas é mentira. Eu vou falar que ela vale 1 milhão. 100 mil reais, marca dessa camiseta aqui, 100 mil reais não. Ela vale 1 milhão. Então imagina se todo mundo pudesse fazer isso, reconhecer o ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado internamente. Então o CPC 04 ele chega e fala, olha, não reconhecerás o ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado internamente. Então você não pode chegar e falar, bom, a minha marca, eu acho que ela é uma marca sinistrona, que vai vender muito, então eu vou registrar ela aqui pelo valor de 1 bilhão. Não, não posso, galera. Eu só posso atendendo ali determinadas situações, tá bom, galera? Então, o ágio por expectativa de rentabilidade futura não deve ser reconhecido. Somente o ágio que é reconhecido somente numa aquisição. E aí depende ainda de algumas situações. Então vamos lá. O goodwill, ágio por expectativa de rentabilidade futura gerado internamente, não deve ser reconhecido como um ativo. A proposição ela está correta. Então, todas as proposições estão corretas. Gabarito, letra D de dado. Beleza? Então vamos lá. Próxima questão diz o seguinte, só tem mais duas aí para a gente fechar nesse bloco. Com relação à redução ao valor recuperável, pode-se afirmar que a essa técnica estão sujeitos à aplicação desse processo todos os ativos sem qualquer tipo de exceção. Tá errado, né, galera? Errado por quê? Porque estão sujeitos imobilizados e intangíveis, tá? Próximo. A esse tipo de procedimento, esse tipo de procedimento aplicável somente aos ativos intangíveis e aos ativos resultantes de contrato de construção. Errado, né, galera? Os ativos imobilizados também estão aí no rol. E os contratos de construção, na verdade, não estão. Estão lá nas exceções. C. Apenas os ativos resultantes do contrato de construção e aqueles sujeitos à aplicação do valor justo, como ativos biológicos, são passíveis de aplicação dessa redução. Errado, né? Isso aqui não é aplicável nem a contrato de construção, nem aos ativos biológicos. Isso aqui está como exceção lá no item 2 do CPC 01. É aplicado aos imobilizados e intangíveis. D. Tem como objetivo assegurar que os ativos não estejam registrados contabilmente por valor maior que o possível de ser recuperado por uso ou pela venda. Esse é o nosso gabarito, né? Então, o teste de recuperabilidade é isso. Você tem aqui um valor contábil e o seu valor contábil está aqui. Você não pode ter um valor contábil aqui se o valor que você vai vender esse ativo hoje no mercado é esse, é inferior. Ou então, se o valor que você vai ter utilizando esse ativo e vendendo mercadorias é esse. Se você tiver isso, o seu valor contábil ele é maior tanto do que o valor de venda como do que o valor em uso. E existe uma regra que diz que nenhum ativo pode ficar registrado por valor superior aos benefícios econômicos que ele vai gerar, tá bom? Então esse é o nosso gabarito. E o último, letra E, não se aplica aos imobilizados, blá, 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 já vimos que está errado. 8. A empresa Highlight implantou uma nova unidade no norte do país. Os investimentos na unidade foram de 1 milhão registrados no ativo imobilizado. Então vamos lá, vamos computando aqui. O valor de aquisição ele é de 1 milhão registrado no ativo imobilizado. No primeiro ano, então aqui nós estamos no ano 1. No primeiro ano, ela registrou uma perda por valor recuperável no valor de 15 mil. Beleza? O que dá, então, um valor contábil
de 985 mil. No segundo ano, o valor da unidade, caso fosse vendida para o concorrente e o único interessado na aquisição, seria de 950 mil. Ao analisar o fluxo de caixa descontado na unidade, apurou-se o valor de 980 mil. Nesse caso, o contador da empresa deve fazer o quê? Então, veja só, você tem aqui que o valor recuperável ele é o maior entre o valor em uso e o valor de venda. Nesse caso, o que aconteceu? Se ela fosse vendida, pagariam 950 mil reais, não é mesmo? Agora, se ela fosse continuar a ser utilizada, você teria lucro com essas operações no valor de 980 mil reais. Então eu pergunto a vocês, qual vai ser o valor recuperável nessa hipótese? Ora, o valor recuperável aqui, portanto, ele vai ser 980 mil reais, não é mesmo? 980 mil. Então, o que deve acontecer? Como o seu ativo está registrado por 985 mil e o seu valor recuperável ele é 980, o que você tem? Você tem que o seu ativo ele está superavaliado. Então, você vai precisar reconhecer uma perda no valor de quanto? Você precisará reconhecer uma perda no valor de 5 mil reais. Gabarito, portanto, letra B de bola. Beleza, pessoal? Então, encerrando aqui o nosso bloco de critérios de avaliação do ativo, espero que tenham gostado da aula. Encontro vocês no próximo encontro. Valeu, um abraço!